Te adoramos. Depois de nós termos cantado hinos de louvor, estamos aqui, Senhor, na casa dos teus filhos, e esse lugar, essa sala, essa cozinha, ela se transforma num tabernáculo, aonde os teus filhos, Senhor, essa mesa se torna um altar, aonde os teus filhos podem receber a palavra do Senhor, Pai. E que nesse momento, Senhor, o Senhor possa vir através do teu Espírito Santo e nos dar uma palavra que possa nos consolar, nos ajudar, nos animar, Senhor, a nós continuar adiante. Pai, pedimos uma bênção especial sobre esse casal, essa família, esse lar, Senhor, está em tuas mãos. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar nesse momento, ler a Bíblia. E eu quero ler no livro de Jó, no capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19, versículo 25 e até o 27, onde Deus fala com Jó, né? E ele pôde ver essas coisas, e ele disse, aqui no seu capítulo, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem assentar, enquanto nós vamos meditar um pouquinho na mensagem. E essa mensagem é uma mensagem nova que nós recebemos agora nesse encontro, e tivemos um encontro muito abençoado. Glória a Jesus. Vocês puderam acompanhar também, né, irmã Gilda? Ouvindo o encontro que tivemos. Foi um encontro muito abençoado por Deus. Nossas reuniões internas foram reuniões que marcaram a nossa vida. Foi um encontro de ensinamentos. Glória a Jesus. E é o que nós precisamos hoje para a nossa vida, é aprender. Não importa o quanto de tempo que nós estamos na palavra, que conhecemos a Bíblia, mas sempre nós estamos aprendendo. E um pouquinho mais. Deus sempre tem algo para nos ensinar. E Ele nos ensina através da sua palavra. Eu meditei nessa mensagem lá em Erechim, e agora nós estamos continuando aqui. E eu quero começar aqui no parágrafo 22. O profeta fala sobre Jó. Mas aqui ele está falando sobre redenção. Ele fala que algo assim, que Deus não olha para a nossa indignidade. Nós somos pessoas indignas. Não merecemos o que Ele tem dado. Se nós olhar para nós, quem somos nós? Não somos nada. O homem em si não é nada. É como nós ouvimos uma frase que diz: quem era aquele jumentinho que estava lá, entrando em Jerusalém? Era apenas um jumento. Mas por que aquelas pessoas estavam lá, com as suas palmeiras levantadas, estendendo o tapete para aquele jumento passar? É porque em cima daquele jumento havia um que era Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. O que é um homem sem Jesus? É um jumentinho, apenas como um jumentinho. Não é nada. Depois que Jesus saiu daquele jumentinho, talvez eles encontravam aquele jumentinho. Quem é esse jumento? Simplesmente um jumento como os outros. Ninguém mais colocava uma palmeira para ele passar. Ou levantava um tapete. Mas eles estavam colocando porque Jesus estava ali.
Graças a Deus, se nós olhar para nós não somos nada, mas quando nós reconhecemos que Jesus está aqui, ó, no nosso coração, então quem nos traz dignidade é Deus. Amém? Somos dignos através de Jesus. E ele fala, porque o profeta fala sobre redenção. E ele diz, no Antigo Testamento, no parágrafo 22, ele diz, no Antigo Testamento, sobre as sombras, as leis e os tipos, como Deus deu essas coisas lá atrás. Deus deu lá atrás sombras, perfigurando a vinda do Filho de Deus. Por exemplo, na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro primogênito da ovelha mãe e mantê-lo, levá-lo no 10º dia e mantê-lo até o 7º, 4º dia para ser julgado, purificado, descobrimos se havia alguma mancha no cordeiro. Então, lá no Velho Testamento, o cordeiro para ser sacrificado, ele tinha que ser limpo. Tinha que ser um cordeiro sem mancha. Eles tinham que verificar aquele cordeiro, se aquele cordeiro não tinha alguma mancha, para ser oferecido. E ele diz, você conhece a lei da redenção no Antigo Testamento? Como o inocente deve morrer pelo culpado. Essa aí foi o que Deus requereu lá no passado, que um inocente, um cordeiro, sendo inocente, morria pelos culpados. Os homens pecavam e Deus pedia um cordeiro para ser oferecido. Pois desde o Éden até a cruz, o inocente morreu pelo culpado. Todo esse tempo, né? Sob as leis da antiga redenção, digamos, por exemplo, uma pequena mula nasceu no pasto, e essa pequena mula tinha ambas as orelhas caídas, estrabismo, joelhos tortos, quer dizer, era um animal imperfeito, né? E a sua cauda espetada para cima, que bicho de aparência imoral seria, né? Um animal nascer dessa forma. O pequeno pudesse pensar por si mesmo, diria, bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele vai me dar uma pancada na cabeça, porque eu não valo nada. O irmão Brando dando um exemplo só para nós, de um animal estranho, né? Ele se achando estranho, porque ele nasceu daquela forma. Nunca vou conseguir, porque, olha, que coisa horrível eu sou. E o irmão Brana traz o natural para o espiritual, para as pessoas. Ele disse, e é assim que as pessoas ainda tentam pensar, elas são indignas. Todos nós somos indignos. Nós, de nós próprios, somos indignos. Mas se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria, ó, querido, olha, o pastor nunca o verá. O dono não vai olhar para isso. Mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro terá que ser examinado e o cordeiro terá que ser morto para que você possa viver. Então os irmãos vão escutando e vocês vão entender o que nós estamos meditando, algo muito importante. Nós éramos indignos e ainda somos indignos, mas um inocente morreu por nós, para nos dar, para nós poder viver. E ele diria, por que isso, mamãe? E ela diria, porque você nasceu sobre um direito de primogenitura. Você é o primeiro. E assim é hoje, nós, culpados, indignos, deveríamos morrer. Cada um de nós. Porque o salário, irmão Alvino, irmã, o salário do pecado é morte. E você vai entender aqui, nós vamos entender,
que Deus não olha diretamente para nós. Você já pensou com todos os nossos erros? Eu erro, o senhor erra, a senhora erra, todos nós erramos, todos os dias. Por mais que nós lutamos para fazer o certo, Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, o mal sempre está junto. Às vezes por pensamentos nós estamos errando. Mas Deus não olha para nós. Ele olha para o Cordeiro, para Cristo. E Cristo não tem pecado. Ele tomou o nosso lugar. Então a nossa indignidade não vale, é a dele. Porque ele está em nós. Amém? Os irmãos estão compreendendo como que é maravilhoso ver essas coisas e saber que nós não somos dignos. Não somos dignos de vir a Cristo e não somos dignos de pedir nada. O que nós vamos pedir? Mas Deus nunca olha para a nossa indignidade. Deus não olha para isso. Ele olha para o Cordeiro. Aleluia! Agora, ele não conhece e não pode encontrar nenhuma falha em Cristo. Porque se Deus olhasse para nós, nós estaríamos mortos. Qualquer coisa que nós erramos, nós morreríamos. Mas como Cristo olha para o Cordeiro, para o sacrifício, então todos os pecados são perdoados. Amém, Jesus. Aleluia! Ele não consegue encontrar nada. Louvado seja Deus. Amém? Viu como é bom nós termos o Espírito Santo, receber Cristo na nossa alma? Porque quando Deus vai olhar para nós, Ele não vê nós, Ele vê o Cristo em nós. Glória a Jesus. Que nós aceitamos o sacrifício de Deus. O sacrifício perfeito de Cristo está em nós. Então Deus não olha para nós, Ele olha para o Cordeiro, para Cristo que está dentro de nós. Os irmãos estão compreendendo? Sim. Amém? Então você está livre. Grande. Aleluia, que coisa maravilhosa. É um homem livre, uma mulher livre, livre do pecado. Ele morreu em seu lugar. Agora, se há uma falha com ele, você ainda não está livre. Mas Deus não o examina, ele o examina o Cordeiro. Você diz, não sou digno de sair dessa cadeira de roda. Ombrana falando aqui, havia pessoas na igreja, ele disse, você pensa assim, mas eu não sou digno. Isso mesmo. Você não é digno. Mas Deus não o examina. Ele examinou Cristo. Glória a Jesus. Aleluia! E se ele é digno, então você também pode andar. Você também pode receber a sua bênção. Amém, Jesus. Aleluia! Porque ele já fez por nós. Glória a Deus. Isso mesmo, depende do que você pensa sobre isso. Glória a Jesus. Mas o irmão Branham continua dizendo aqui, ele fala algo tão grande para nós, que ele diz assim, você diz, irmão Branham, ele disse, eu sou uma mulher horrível, vivi ilegalmente, quebrei meus votos matrimoniais, fiz isto. E senhor Branham, eu te digo, eu fui uma bêbada, fiz isso. E o irmão Branham responde, ele diz assim, não importa o que você tenha feito, Deus nunca olha para você, Ele olha para o Cordeiro. Amém? Ele olha para se você tem aceitado o sacrifício de Deus. Aleluia! E Ele já aceitou o Cordeiro, então você está livre. Deus não pode vê-lo. Graças a Deus por Deus não olhar para nós diretamente. Deus ter provido essa bênção para nós. Amém, Jesus. Dele poder olhar e ver Cristo em nós. Amém, meu Deus. Então nada nos atinge porque nós temos alguém que intercedeu por nós. Amém. Que tomou o seu lugar e ele diz assim, ele não pode vê-lo. Ele vê o Cordeiro morto em seu lugar. Então quando Deus olha para você, ele vê que alguém morreu por ti. E isso é o suficiente para fazer alguém glorificar, não é? Glória a Jesus.
Claro que é. Quando você pensa assim com base na palavra, você crê em glorificar? O Breno perguntou se você crê em glorificar a Deus? Amém, Jesus. Glória a Deus. É motivo de nós sermos alegres. Eu ouvi vocês fazer isso há muito tempo atrás, sabe? Eu mesmo não sou muito emotivo, eu creio. E claro que às vezes fico um pouco religioso, sabe? Eu meio me exalto um pouco, mas sabe? E isso lembra-se. Por isso que muitas pessoas criticam a gritaria. A felicidade no coração cristão. E ele diz assim, deveríamos ser felizes. Ou felizes. Amém? O povo que serve a Deus, que tem esse sacrifício sobre ele, deveria ser o povo mais feliz da terra. Essa felicidade tem que estar no nosso coração. Somos livres. Ele disse, deveríamos ser felizes, temos muitos motivos para ser felizes. Glória a Jesus. Aleluia! Cristo morreu por mim. Cristo levou os meus pecados. Cristo me curou. Cristo me libertou. Amém, Jesus. Olha a felicidade que deve estar no coração. Glória No nosso coração, poder gritar. Se todos os dias nós levantássemos as nossas mãos e saísse dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não para o mundo, mas dentro do seu coração, algo grita dentro de você. Glória a Jesus. Às vezes, irmão Alvino, nós não falamos por palavras, que cada um tem uma natureza, não é isso? Às vezes um tem uma natureza de ser mais espontâneo. Eu muitas vezes eu estou lá meditando de manhã e algo no meu coração vem e eu grito, glória a Deus! É uma maneira, mas tem horas que você está lá quietinho, mas o seu coração está vibrando. Glória a Jesus. Há uma alegria constante. Muitas vezes nas lutas, dificuldades, estamos passando por horas difíceis. Grande Deus. Mas dentro da nossa alma há um regozijo. Aleluia. Dentro do nosso coração há um regozijo, regozijando. Glória a Jesus. Porque nós temos motivo. Nós temos motivo de ser feliz. Motivos. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Aleluia. Graças a Deus. E o irmão Brana conta uma história aqui, irmãos. Falando algo muito importante, ele fala assim, ó. Me faz lembrar de um fazendeiro. Certa vez que foi e ele era muito bom no que fazia. Um fazendeiro. Ele fala de 2 fazendeiros aqui. E ele tinha muitos celeiros excelentes, grandes e bons e tratores. Mas o sujeito era preguiçoso demais para trabalhar. Isso era tudo. Ele não produzia feno. Ele me fez lembrar de algumas dessas grandes igrejas. Teólogos que não se aprofundam e não aceitam realmente a palavra de Deus. Eles têm grandes igrejas, têm muita música, muitos refinamentos, mas isso não significa tudo. Isso não é tudo para o cristão, não se alimenta disso. O verdadeiro cristão se alimenta da palavra. Amém? E ele disse, então ele não trabalhava. Mas o vizinho dele tinha um pequeno e velho celeiro ali. E ele não tinha um estábulo grande para guardar o gado. E coisas assim. Mas ele com certeza era um homem trabalhador. E ele realmente trabalhava e cultivava grandes safras de alfafa. E as colocava no celeiro que tinha um homem de missão, você sabe? E então, você sabe, chegou o inverno e nasceu um bezerrinho em cada um dos celeiros. Cada um deles tinha seus celeiros. Veja só, na primavera seguinte, quando os ventos da primavera começaram a soprar, eles soltaram os bezerrinhos, tiraram um bezerrinho da grande catedral
Você entende? E ele era tão fraco que não conseguia suportar nada. Quer dizer, ele não tinha força. O vento quase o derrubou e ele andou até ali. O pequeno companheirinho não tinha nada para comer durante o inverno. Porque o homem, o fazendeiro, ele era preguiçoso. E ele foi e alimentou com ervas daninhas e não tinha muita força para se sustentá-lo. Não é de se admirar que eles não acreditem na cura divina. Precisa de algumas vitaminas. E a primeira coisa que você percebe é que eles soltaram o outro bezerrinho lá no outro celeiro. Irmão, ele estava todo gordo e redondo. E ele tinha comido alfafa de boa qualidade. Muitas vitaminas. E ele estava gordo e redondo. E aquele vento começou a atingi-lo, aquele vento forte, impetuoso, você sabe, vindo, nossa. Ele simplesmente se levantou, pulou, empinou, correu por todo o curral, o mais rápido que pôde. Aquele bezerrinho magrinho saindo do grande e belo celeiro, enfiou a cabeça pelas frestas da cerca e disse: Tex, que fanatismo. Veja, só porque isso ele estava desnutrido. É o que acontece hoje com a igreja subnutrida. Cristo morreu pelos pecadores, para que você pudesse ser livre. Sim, Senhor, ele morreu para curar os enfermos. Não é fanatismo, ele continua sendo curador. Amém? Graças a Deus que ele ainda é um Deus que cura. E ele continua dizendo assim: deixe o Espírito Santo lhe atingir uma vez, e você receberá o diagnóstico também, sim, Senhor. Claro, ingerir algumas ricas vitaminas, boas vitaminas primeiro, que da palavra de Deus. Esta é a melhor vitamina que conheço. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é a melhor vitamina que conheço. Glória a Deus. A palavra de Deus. Grande Deus. Agora, Moisés olhou para o cordeiro e disse: tomai um cordeiro, cada um de vós, para casa, e ele deve ser primeiro ser preparado e provado. Deus, irmãos, tem maneira correta de nos ajudar. Glória a Jesus. As provas que vêm para nós Grande Deus. são para nos ajudar. Ela vem para nos fortalecer, é Deus nos preparando. Glória a Jesus. Não importa a circunstância da nossa vida, tudo é para o nosso bem. A irmã falando hoje ali, dizendo todas as coisas que têm acontecido, ainda Deus tem me ajudado. Glória a Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Louvado seja. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes nós estamos andando num caminho e Deus faz nós passar por esse caminho. É, Deus, misericórdia. Deus nos provando e nos mostrando, porque um eleito jamais se perde. Não tem como se perder um eleito de Deus. E o profeta diz assim: ouça vocês novos convertidos, agora agradecemos a Deus por muitos, todas as noites. Veja, a primeira coisa que vem é uma provação. Nós nos convertemos, irmãos, esse evangelho que prega aí fora, somente prosperidade, cura divina, prosperidade, esse é um evangelho falso. Deus dá prosperidade, Deus dá saúde para nós, mas Ele também nos dá provas, Ele também nos dá lutas, para nós poder vencer. Como vamos chegar lá como um vencedor? Então o profeta diz que a primeira coisa que vem para nós é provação. Assim que você vem a Cristo, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, açoitados, um pouco açoitado, mas vocês
coisas acontecem para realmente nos testá-los. Irmão, todas as coisas que nós estamos, se nós estamos no caminho provido por Deus, vai vir o teste, mas vai vir a solução das coisas. Uma das coisas, irmã Gilda, que vale a pena é ser fiel a Deus. Jó era um homem fiel a Deus. Louvado seja Deus. Não tinha um homem mais fiel a Deus do que Jó. Nos dias de Jó, ele era o único fiel a Deus. A ponto de Deus entregar ele para o próprio inimigo dele. Você já pensou? Entregar um homem que era amado de Deus para o próprio inimigo? Dizer para o inimigo, ó, inimigo, ó Satanás, não tem um homem mais justo do que ele. Não tem um homem mais fiel na terra do que Jó. Foi o que Deus falou para Satanás. Mas sabe o que Satanás disse assim? Claro que ele vai ser bom para ti. Claro que ele vai ser fiel a ti. Tudo que ele quer, você dá. Você dá casa, você dá comida, você deu filhos, você deu fazenda. Você deu tudo. Como que ele não vai te honrar? Deixa ele cair na minha mão um pouquinho e eu vou ver se ele não vai te amaldiçoar. Deus sabia que Jó ia ser fiel. Ele disse, está nas tuas mãos, só não vai tirar a vida dele. E o Satanás começou a trabalhar na vida de Jó. Começou tirando todas as suas coisas, até tirar sua saúde. Está sentado num monte de cinza, e todos nós sabemos a história, raspando as suas feridas, da cabeça aos pés, com feridas, sentado num monte de cinza, raspando. E a própria mulher dele chegou para ele, depois de ter acabado tudo, por que não amaldiçoa Deus e morre? Mas lá no coração, nós ouvimos uma palestra, um pastor falando, disse que Jó, Satanás, tinha uma broca. E ele começou a furar Jó. Ele disse, eu vou furar ele. E começou a furar. Tirou tudo que tinha e que ele queria tirar lá dentro do coração de Jó. Ele queria tirar e entrar com essa broca no coração de Jó. Mas quando chegou lá no coração de Jó, lá ele encontrou uma resistência tão forte que a broca dele quebrou. E ele não pôde atingir a alma de Jó. Quando ele chegou lá perto, Jó saiu com uma palavra que disse, Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continuou agradecendo a Deus por todas as coisas. Isso mostrou a fidelidade de Jó. Como Deus olha para a nossa fidelidade. Por isso as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus sabe o que está no teu coração, no nosso coração. Ele diz que Ele não dá uma luta sem que ele saiba que nós vamos suportar. Se Ele tem dado prova, é porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o que está por dentro de você. Às vezes por fora está tudo vazado. Como Jó, o profeta diz, fala sobre Jó. Jó estava como um queijo vazado, todo furado, por fora. Mas por dentro tinha um cerne. Aleluia. Tinha algo dentro dele que era forte. É o que está no nosso coração. Por isso que o profeta diz, quando Deus está em seu coração, o diabo pode arrodear por fora, mas por dentro ele não consegue atingir. Nunca, jamais o diabo fez Jó descrer de Deus. Ele continuou firme e fiel a Deus. Então isso é maravilhoso. O profeta diz, as provas vêm para nos ajudar. Os testes, ele disse, treinamento de filho, é isto que é. Você crê em treinamento escriturístico?
treinamento de filho. Bendito Deus. Irmão, Deus gosta de treinar filhos. Aleluia. Graças a Deus, isso é maravilhoso, irmão. Você não tem noção do que isso nos ajuda. Bendito Deus. Ele disse, veja, a Bíblia fala em treinar uma criança com tutores e assim por diante, criá-lo, endireitar, dar-lhe o que lhe pertence. Mas o profeta vem falando dos pregadores hoje, ele disse, esse é o problema, essa noite os pregadores deixam a congregação sair com qualquer coisa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eles precisam de um pouco de treinamento de filho. Isso mesmo. E esse é o problema comum do hoje. A razão pela qual se envolve tanto na delinquência natural e juvenil. Precisamos de um pouco de treinamento de filho. Lá no Velho Testamento tinha um tutor. Os pais, eles contratavam alguém para ensinar o filho, para ensinar como que o pai andava, como que era o pai tratava as pessoas. Então eles eram os tutores, e o tutor nosso é o Espírito Santo. Amém. É Ele que nos ensina hoje Louvado seja como nós devemos andar. Então ele disse, acho que é muita delinquência dos pais. Meu pai realmente acreditava nesse treinamento de filho. Ele tinha um galho sobre a porta, ele tirava e uma tira de couro. Lá nos dias do irmão Brana, o irmão Brana disse, meu pai ele tinha um treinamento de filho, sabia treinar os filhos, né? Ele tinha um galho sobre a porta e uma tira de couro. Ele usava para afiar lâminas de barbear. Pendurado na parede, sabíamos o que significa. É uma pena que tenhamos nos livrado disso, não é? Hoje, na verdade, não se pode nem encostar a mão numa criança. Mas, naqueles tempos, os pais corrigiam os seus filhos, ensinavam os seus filhos, tinha uma correção. Mas a coisa tem despencado com um lado terrível, não é? Treinamento de filho, precisamos de pregadores que preguem a palavra. Nós diga a verdade sobre ela. Que Deus nos ajude, irmãos. Domingo, nós vamos meditar numa mensagem. Louvado seja Deus. Ensinamento para nós. Mensagem de perguntas e respostas. E o irmão Brana vem falando sobre isso, sobre ensinamento. Precisamos desse treinamento, ser ensinado, pregar a verdade de Deus. Que Deus nos ajude a nós nunca nos comprometer com nada. Simplesmente dizer o que o profeta de Deus disse. Precisamos de pregadores que preguem a palavra e nos diga a verdade sobre ela. Nos diga o que precisamos nascer de novo. Glória a Jesus. E nos leve com base no sangue derramado a Jesus Cristo, Filho de Deus, apresentando todas as coisas boas que Deus tem para nós. É isso que eu quero na minha vida. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a nós trazer, quando vir aqui, irmã Gilda, irmão Paulino, trazer as coisas boas de Amém. Deus. Deus. Aquilo que vocês precisam para ser arrebatados. Amém, Jesus. Nós não precisamos simplesmente de uma emoção, simplesmente de vir aqui e dizer, está tudo bem. Não, que Deus fale conosco. Amém, Jesus. E aquilo que Deus fala conosco, nós colocamos em prática. Amém. E Deus nos ajuda. E vamos crescendo de degrau em degrau, até nós chegar à estatura perfeita do varão perfeito. Bendito Deus. Para sermos raptados. Nós não estamos brincando mais de igreja. Não é tempo de brincar de igreja. Não é tempo de brincar de ser crente. É tempo de ser crente ou não ser crente. Nós estamos chegando ao ponto do amadurecimento da semente. Deus, aleluia. É hora de nós estarmos prontos para ir para o celeiro. Louvado seja Deus. Deus vai passar e vai levar os seus grãos que estão maduros. É tempo de amadurecimento.
Há um tempo de aceleração do amadurecimento. Bendito. Deus está fazendo isso através da palavra. Então o profeta diz, veja, que apresentando todas as coisas boas que Deus tem para nós, este é um pastor, aí está, é desse tipo de pastor que você obtém as vitaminas, porque pode ser um celeiro ou uma missão, mas o principal é que você se alimente, amém? Não importa se é numa igreja, irmã Gilda, que tenha lá 20, 30 irmãos, ou se é numa casa, como a de vocês. O importante é vocês terem alimento. Amém, Jesus. E aqui está o alimento de Deus Amém. para vocês. Glória a Comam, Deus. alimente-se, e vocês serão fortes. Amém, Jesus. Fortes para vencer. Amém, Jesus. Amém? Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, Agradeço, meu Pai. te agradecemos a Ti, Senhor, por essas palavras que nós temos falado. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe o que está no nosso coração e qual é a nossa intenção, Pai. Simplesmente falar a Tua palavra Obrigado, Senhor. e o restante é o Senhor que faz, Pai. Que o Senhor possa vivificar isso no coração dos Teus filhos e que eles possam, Senhor, ser ajudados. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nós nos alimentar cada vez mais dessa palavra. Obrigado, Senhor. Que ela é a única que nos fortalece, Senhor. É a única coisa que nos mantém de pé. Glória a Deus. É a Tua palavra, Senhor. Que jamais, Senhor, nós viemos se desviar dela. Mas que nós cada vez possamos nos firmar mais nela, Senhor. Porque nós vemos que os dias estão se aproximando, a hora está se aproximando. E nós não sabemos o que será o amanhã. Mas a coisa certa é que nós sabemos que está próxima a sua vinda e que nós queremos estar prontos para ser raptados, sermos levados, Senhor. Como Elias foi levado naquele carro de fogo, como Enoque, Senhor, que andou com o Senhor e foi transladado, Senhor, sem ver a morte. Que nós possamos, Senhor, estar pronto para esta hora. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós viver e esperar por esse momento, Senhor. Abençoa teus filhos e nos guarda, Senhor. E nesse momento nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe, Senhor, a cada irmão, os irmãos que vão participar, que eles possam ser revigorados pelo Senhor e abençoados por Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia, leitura da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, Louvado seja Deus. no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda vamos ler em São João, no capítulo 13,
e versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém. Nós vamos orar nesse instante pelo pão e pelo vinho. Glória a Jesus. Senhor Deus, aqui está este pão e este vinho, Senhor, o qual representa o teu corpo e teu sangue. E aqui teus filhos, Pai, vão participar da ceia do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa santificá-lo, Senhor, purificar para esse serviço. E que a teus filhos comeres esse pão e beber esse vinho, eles possam receber força na sua vida, Senhor. Oramos e dedicamos ao Senhor, no glorioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graça, partiu. Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus: Esse é meu corpo e esse é meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Você é bem-vindo à mesa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor